Pedro é inteligente, vivo, sempre pronto a meter-se em aventura extraordinária. Corajoso e persistente, jamais desespera. De corpo e de rosto, Pedro não difere de qualquer menino. Podia até ser assim, como você. Será que passou por aqui? Será que passou acolá? Ou é na cabeça de alguém que Pedro Malas Artes está? Para viver grandes aventuras, é preciso se inspirar em histórias bem marotas que agora vamos contar. Como Pedro não era pedra para ficar parada no mesmo lugar, Malas Artes chegou à pequena cidade chamada Gato Pelado. E era tão pequena que só tinha uma rua com casas de um lado e do outro. Pedro reparou numa coisa. No centro dessa única rua havia uma porteira que dividia a cidade ao meio. E ao lado da cancela, um homem gordo, sentado numa cadeira de balanço. O caipira estranhou. Foi até uma venda para escutar as conversas da gente do lugar. O povo estava revoltado. Um camarada indignado bateu com força no balcão da birosca. É um absurdo colocar uma porteira no meio da cidade. Sim, mas é um absurdo mesmo. E como é que as pessoas vão passar? Pois é. Aí o outro explicou. Mas é para pagar o pedágio. Pagar o pedágio para ir de um lado para o outro? E o outro ainda disse. Mas quem é esse coronel para cobrar pedágio do povo? Quem é que ele pensa que ele é? Quem é que ele pensa que é? E o outro ainda disse, você diz isso porque o coronel não tá aqui. Quero ver você falar isso na frente dele. Malas Artes se aproximou e quis saber mais sobre o assunto. Dá licença, povo, mas por que é que ele cobra pedágio, afinal? E o mais calmo respondeu, o coronel é um homem muito rico e poderoso. Aqui ninguém se fia com ele. Ele diz que é o dono da cidade e pode cobrar o pedágio. E pronto, só isso. Como assim? Dono da cidade impedindo as pessoas de ir e vir? Pois é. E o Pedro perguntou, e o pedágio é caro? É, mas você só paga se não responder as perguntas dele. Como assim? Responder as perguntas? Foi o que o Pedro perguntou. E o mais calmo continuou. Ele faz 3 perguntas. Se você responder certinho, não precisa pagar o pedágio. O coronel diz que faz isso é por bondade mesmo. Quer que o povo fique mais instruído. Bondade, será? É bom. E o Pedro perguntou, e as perguntas? É de grande dificuldade? Eita, põe dificuldade nisso, respondeu o outro. Ninguém consegue responder as perguntas desse coronel. Ele é muito sabido. E o Pedro perguntou, e como é que ele faz isso de cobrar o pedágio? Ele é que toma conta? Ele mesmo, respondeu o outro. Fica na porteira, sentado numa cadeira de balanço, com uma mesa do lado e uma caixa em cima, cheia de dinheiro do pedágio. Eita, fica lá, sentado só recebendo dinheiro pro povo passar. Pois é. Malas Artes pensou logo em ganhar algum dinheiro com aquilo e disse alto para todo mundo ouvir. Pois olhe, eu aposto com vocês que eu vou responder a
todas as perguntas desse coroné, ganhar o dinheiro da caixa dele e ainda acabar com o pedágio. Pois esse Pedro é sabido. Aí foi um alvoroço. Todo mundo quis apostar. O que mais animou o pessoal foi a proposta de acabar logo com o pedágio. Ninguém aguentava mais aquilo. Tinha gente que não voltava para casa fazia mais de mês. Oh, mas olha só, família inteira separada. Pois um filho de lá, a mãe de cá, todo mundo querendo se ver e ninguém pode se ver porque tem que pagar para passar. Foi o que eles pensaram. Se um estranho conseguisse resolver, ótimo! Sonharam alguns. E se não der certo? O azar era só dele mesmo, pensaram outros. O povo logo juntou dinheiro e deixou na mão do dono da venda. Depois, aquele camarada mais calmo perguntou como é que o Malazartes faria tal façanha. E o Pedro respondeu: isso você vai ver na hora. Eu também tô curioso, hein? Pois é. Eu só preciso que me arrumem uma roupa de padre. De padre? Pois é. Como assim? O que ele tá aprontando? O povo não pensou duas vezes, arrumaram rapidamente. Malazartes colocou a batina e foi para a porteira. E o povo todo foi logo atrás. Quando o malandro se aproximou da porteira, viu o coronel, gordo, sentado na cadeira de balanço e aquela caixa cheia de dinheiro em cima da mesa. Lá, tranquilo, só engordando e a caixa de dinheiro também. E o coronel, quando viu Malazartes vestido de padre, foi logo dizendo: eita, que eu nunca vi um sacerdote tão amarelo e tão esfarrapado assim. Mas o Pedro começou logo a falar com voz de padre. E o Pedro conhece, hein? Tade, meu filho, que Deus esteja convosco. A benção, meu pai. Foi o que o coroné disse. E logo perguntou: o que o senhor deseja? E o padre disse: desejo passar para o outro lado, continuar o caminho da rua, uai. E foi fácil assim? E ele passou? O coroné, coçando a barba, disse: o senhor, pelo visto, é novo por essas bandas. Mas eu explico. Nesta cidade, para passar para o outro lado, tem que pagar pedágio. Oxi. Mas, meu filho, eu sou padre, disse o Pedro. E o coronel rosnou. E daí, pode ser padre, bispo ou coroinha. Aqui só passa pagando pedágio. E ele não deixava passar ninguém. Mas, como sou um homem bondoso e prezo pela cultura do povo, permito qualquer um passe sem pagar, desde que responda a 3 perguntas que eu fizer. Eu tô curioso pra saber que perguntas são essas. E o Pedro também tava. E foi logo perguntando pro coronel. E o povo também, que todo se espichou pra ouvir. Tava todo mundo curioso. Lá vai a primeira pergunta. Onde é o meio do mundo? O meio do mundo? Como assim, hein? O meio do mundo? Foi o que o povo pensou. Todo mundo olhou para Malazartes, que estava tranquilo, e respondeu: mas essa é muito fácil. O meio do mundo é em qualquer lugar, já que o mundo é redondo. É como uma bola. Qualquer lugar é o meio. E não é mesmo? O coronel fez cara de espanto e o povo deu vivas. O gordão metido a sabido se enfezou. Não, fica quieto, povo, que eu não quero ouvir barulho. E, voltando para Pedro, ele disse: essa o senhor respondeu.
Mas vamos à segunda pergunta. Ah, ainda tinha mais 2 perguntas. Não era fácil assim, não. E essa eu acho que era mais difícil, viu? Ó, É. E o coronel soltou a segunda pergunta. Qual é a distância entre o céu e a terra? a distância entre o céu e a terra. Você sabe? Ué, mas não sei não, hein? Mas sei que é muito longe. E o Pedro perguntou, em qualquer medida? E o coronel disse, na medida em que o senhor quiser. E o Pedro falou, pois eu não quero metro nem quilômetro. Vou medir em virada de olho, que é mais do meu agrado. Virada de olho? E nessa medida, a distância entre o céu e a terra é uma única virada de olho. Pra cima ou pra baixo, fica a gosto do freguês. Ó, e não é que ele tem razão, ó. O coronel ficou de boca aberta. Não podia acreditar naquilo. Mas era homem teimoso e prosseguiu, porque ainda faltava mais uma pergunta. Tinha mais uma. Não era fácil, não. E foi dizendo pro padre, eu tô vendo que o senhor é um homem muito inteligente. Foi o primeiro a chegar na terceira pergunta. Mas dessa o senhor não escapa. Ah, será que dessa ele passa, hein? O povo todo se espichou, ficou na ponta do pé, como se isso fosse ajudar a ouvir melhor. Eu também tô igual o povo, curioso pra saber essa terceira pergunta. E o coronel foi falando. Neste lugar, há muito tempo atrás, havia um grande lago. Ele era tão grande. Bom, um lago grande, mas que secou. Depois de um tempo... Oh, e acabou o lago? Uai, acabou? Pois é. Secou tudo. Mas a pergunta o que ele queria saber era o seguinte. Quanta água cabia nesse lago? Quanta água cabia nesse lago? O povo todo olhou apavorado para Malas Artes. E o amarelo, que parecia mais tranquilo ainda, perguntou ao coronel. Esse lago era muito grande? Muito, seu padre. Dava para tomar banho? Com toda certeza. Pois então, esse lago era do tamanho da caneca do meu finado pai. Do tamanho da caneca do finado pai do Pedro? Sim. Meu pai tinha uma caneca tão grande, mas tão grande, que dava para toda a família tomar banho nela. E olha que só de irmão eu tinha para mais de 20. Fora primo, tio, avô. Ei, a família era grande, hein? Pois é essa a resposta. Cabia nesse lago tanta água quanto cabia na caneca do meu finado pai. Ah, agora eu quero saber. E o coronel? O coronel bateu na mesa com tanta força que o dinheiro chegou a pular junto com o povo todo. O homem vermelho de raiva esbravejou. Isso é resposta que se dê? Eu nunca vi essa caneca do seu pai. Pois é. E o Pedro? Acredito. Mas eu também nunca vi esse tal lago do senhor. Mas garanto que na caneca do meu pai cabia tanta água quanto no lago. E não é que o Pedro tinha razão? E como eu sou um homem bondoso, igual a senhor, permito que mande construir uma caneca tão grande quanto a do meu finado pai e coloque nela toda a água que cabia no lago. Oh. Mas não acabou, não. O coronel, sem saber o que responder, de boca aberta porque estava torta de raiva, abriu lentamente a porteira para o padre passar. O povo deu vivas, mas o Malas Artes ralhou. Ô, gente, mas o senhor aqui já não disse que é para fazer silêncio, mas que teimosia! O povo queria comemorar. E voltando pro coronel, ele disse... Desculpa a interferência desse povo, que é muito ignorante, mas eu quero saber,
Acertei as 3 perguntas? De certa forma, engoliu o coronel. E o não Pedro queria continuou. não, mas teve jeito, hein? Pois é. Olha, para o senhor não ficar assim tão chateado, eu vou mostrar que sou realmente bondoso e generoso igual ao senhor. E vou lhe fazer uma aposta. O coronel cerrou as sobrancelhas. Como é isso? Uma aposta. Se eu perder, eu pago o triplo do pedágio. Mas, se eu ganhar, o senhor me dá todo o dinheiro que tem nessa caixa e acaba de vez com esse pedágio. Topa? Oh, e o coronel? O coronel, desconfiado, mexeu na caixa do dinheiro, olhou para as bandas do Malas Artes e perguntou: "E que aposta é essa?" "Eu tenho que adivinhar o que o senhor está pensando e provar que o senhor está errado. Se eu acertar, eu ganho. Mas se eu errar, quem ganha é o senhor. Topa?" O coronel deu uma gargalhada, mostrando todos os dentes, inclusive os de ouro, e respondeu: Ah, essa parecia ser muito fácil. "É claro que eu topo. Um padre amarelo esfarrapado pode até adivinhar o que eu tô pensando, mas nunca vai provar que eu tô errado." Pois é, esse coronel é danado. O povo todo ficou paralisado. Malas Artes fez silêncio, coçou o queixo, apontou para o coronel e disse: "O senhor está pensando que eu sou um padre amarelo esfarrapado e sabido, não é mesmo?" E o coronel riu de lado. "Isso é fácil, mas agora prove que eu estou errado." Mas Malas Artes também riu, só que do outro lado. "Essa também é fácil, seu coronel. Eu não sou padre. Não sou mesmo. Essa roupa aqui eu peguei emprestada. O povo todo sabe disso." E o povo fez aquela festa. O malandro disse isso e tirou a batina de padre, ficando com a sua roupa costumeira. Queria ver a cara do coronel. O coronel tava de boca aberta, com os olhos esbugalhados. E o Malas Artes perguntou: "Então, seu coronel, ganhei a aposta?" Oh. O coronel bateu na mesa e se levantou, foi saindo, espumando de raiva e se esbravejando. "Amarelo desgraçado, essa é a pior raça que tem." O povo todo começou a gritar, as pessoas derrubaram a porteira e depois fizeram a maior festa. Malas Artes juntou o dinheiro da caixa com o da aposta na venda e foi-se embora viver novas aventuras. E agora livre por aí, pra andar por onde quiser. Eita, Malas Artes! E assim nós seguimos, procurando muito encontrar. O Pedro ou as aventuras? Onde está um, o outro está. Que só venturosas sejam as benditas aventuras. Nesta Kombi tão formosa, que bem-venturas fulguras.